Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vargas e esse é mais um 5 Minutes Podcast. E hoje eu quero comentar o Global Risk Report 2025, que é publicado todo ano pelo Fórum Econômico Mundial na ocasião do evento em Davos. E eu já faço esse podcast já há alguns anos e uma das coisas que eu mais gosto é de analisar assim, o que mudou, o que são as prioridades. Normalmente esse relatório ele mostra o que está na cabeça dos executivos, na cabeça dos governos, na cabeça das organizações e por que isso interessa muito, porque isso muitas vezes vai orientar quais os tipos de projeto, quais vão ser as prioridades de projeto nesse ano. E os 3 principais riscos para 2025 são o conflito armado entre estados, sem dúvida nenhuma a questão da Ucrânia e da Rússia continua não definida, a questão do Oriente Médio, apesar agora dessa trégua, também é uma questão não resolvida, o conflito no Sudão, as guerras por procuração, terrorismo, instabilidade política. Então esse foi aí o topo deles. O segundo são os eventos climáticos extremos, não é? Que estão ficando cada vez mais frequentes, cada vez mais duros. Nós vimos recentemente o que aconteceu em Los Angeles, nós estamos vendo questão de impacto em infraestrutura, em cadeia de supply chain, em populações o tempo todo, ou seja, nós não estamos falando só em fogo, mas nós estamos falando em inundação, em furacões, etc., onde muito possivelmente vão existir várias iniciativas buscando aumentar a nossa resiliência em infraestrutura. E o terceiro, sem dúvida nenhuma, é a desinformação e a informação incorreta, fake news, informações que vão fazer com que as pessoas pensem diferente e muito disso acompanhado por inteligência artificial, onde nós vamos ter talvez uma quebra na confiança, um aumento na polarização e muitas vezes um sistema de decisão bastante complicado. E o que mudou do ano passado, né? Mudou o seguinte, primeiro, essa questão geoeconômica, ela aumentou de importância, ou seja, a questão de restrição ao mercado global, esse ultranacionalismo do ponto de vista econômico, aumentou muito mesmo do último ano, ou seja, políticas unilaterais, você tem um desafio às entidades globais como as Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio, etc., Nós vimos também o risco econômico caindo do ano passado, ou seja, a questão de inflação, etc., que era o topo das preocupações, principalmente em 2022, 2023 e 2024. Nós estamos vendo isso caindo e, sem dúvida nenhuma, os riscos tecnológicos ganhando atenção exatamente por essas questões da inteligência artificial, guerra cibernética, uso incorreto ou uso leviano de AI generativa. Além disso, riscos biotecnológicos, edição errada de genes, etc. Agora, o que é mais importante? O que isso impacta para nós em gerenciamento de projetos? Então, eu queria colocar aqui 5 impactos que eu vejo claramente para esse ano. Primeiro, o aumento no foco na mitigação de risco. Toda essa instabilidade externa vai fazer com que nós, gerentes de projeto, a gente não pense só nos riscos internos ao nosso projeto, mas nos riscos realmente externos, no risco que, por exemplo, pode ser deflagrado de, por exemplo, dificuldade para importar um determinado produto, dificuldade para encontrar um determinado recurso. Muitas vezes nós vamos ter que fazer plano de contingência bastante, o plano B e o plano C aí bastante estruturado. Outra coisa, por causa dessa polarização e por causa da desinformação, o nosso alinhamento de stakeholders vai ficar muito crítico. Por quê? Porque nós podemos ter todo o relacionamento nosso com as partes interessadas bastante desafiado por causa dessa polarização. Ou seja, nós podemos ter vendedores que não vão querer vender determinados produtos por questões políticas ou convicções políticas, etc. Então, essa polarização vai tornar cada vez mais difícil as pessoas separarem as opiniões, as convicções dela do processo de negócio. O terceiro, sustentabilidade e resiliência. Sem dúvida nenhuma, isso vai ser um ponto, por quê? Porque o preço está ficando muito alto, né? O preço está ficando muito alto. Nós estamos falando que só o que aconteceu em Los Angeles, nós estamos falando que está aproximando 100 bilhões de dólares. Então, assim, está ficando muito caro esses eventos climáticos e isso está afetando a pós-seguro, está afetando o mercado de seguro e isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, eu acho que projetos que priorizam sustentabilidade e resiliência vão ganhar importância nesse momento. Outra coisa, como quarto, adoção de
estratégias adaptativas, ou seja, o conceito de ágil, o conceito de híbrido, capacidade de responder rapidamente aos riscos que você não planejou, especialmente com a mudança vinda dos critérios geopolíticos e dos critérios tecnológicos, ou seja, com novas pessoas tomando poder, tendo poder agora sendo eleitas nos Estados Unidos, com a questão tecnológica, com a questão das redes sociais, com a questão das notícias falsas, tudo vai forçar com que a gente tenha uma adoção de estratégias adaptativas muito grande. E, por último, tecnologia. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter um ano para colocar a tecnologia funcionando dentro dos nossos projetos. Ou seja, nós vamos começar agora a ter inteligência artificial realmente nos apoiando, nós vamos ter questões de cibersegurança, etc. Toda essa área de tecnologia afetando muito mesmo o nosso trabalho em projeto. Então, só para a gente relembrar, essa questão tecnológica, a questão adaptativa, a questão da sustentabilidade, a questão do alinhamento das partes interessadas e mitigação de risco. Esses vão ser os principais impactos. Eu queria, claro, gente, sugerir a vocês, dar uma olhada nesse relatório. Esse relatório é gratuito, tá? No site do Fórum Econômico Mundial. É um relatório muito bom, é um relatório que aparentemente é grande, tem 100 páginas, 104 páginas. Mas assim, se você puder avaliar os principais fatores, vai te ajudar enormemente. Lembre, o seu projeto, ele não vai falhar pelas coisas óbvias. Essas coisas você já está cuidando. Ele vai falhar diante da sua incapacidade de responder a riscos como esse. Pensem nisso e até semana que vem.